Faz muita diferença. E toda essa situação de culpa e tudo mais, é diretoria, era elenco, Muita correção, viu? jogadores... 4 vezes 3, 12. 12. Aí depois você me empurrar, viu? Corre essa parte aí, viu? Agora, mas é interessante a gente pensar isso porque eu não sei se a maior culpa é só da diretoria. Tem toda a situação porque tem diretoria, jogadores, bastidores e o treinador. Qual porcentagem você divide aí para a situação? Eu acho que um time que vai do céu ao inferno da forma que aconteceu, não é possível culpar uma pessoa só, ou duas, ou três. Vai de todo um conjunto, né? Porque tanto de uma equipe que sobe para a primeira divisão, quanto uma equipe que cai para a Série C, tudo reflete muito o que foi o planejamento da equipe. Você pega, por exemplo, a equipe do Ceará, no começo do ano, fez jogos aqui contra o CRB mostrou um futebol muito superior ao Ceará. E aí chega no final do ano, o Ceará consegue o acesso e o CRB nesse perrengue de luta contra o rebaixamento. Então, isso diz muito sobre o que foi o planejamento do CRB no ano inteiro, não só no começo do ano, no ano inteiro, e o planejamento do Ceará. Então, assim, eu acho que envolve muito todos esses aspectos, não só contratações no meio do ano, não só como o time começa o campeonato, como o time termina o campeonato, é um todo, né? Então, isso vai de planejamento, tanto com jogadores, com diretoria, com profissionais. Uma coisa que eu acho que pesou muito nessa equipe do CRB foi questão emocional. E o CRB não tinha uma equipe para chegar junto de apoio psicológico. Isso não é uma crítica que eu faço só ao CRB. Muitos clubes aqui do Brasil não têm esse suporte. Você pega exemplo de times grandes como o Flamengo, não tem esse suporte. Então, acho que isso é uma coisa essencial que, se a gente traz para o CRB, poderia agregar bastante também. Então, vai de todo um planejamento. Não adianta só pensar, o time está mal, vamos contratar no meio, no meio da Série B que vai ter uma reação. Às vezes não consegue, às vezes já é tarde demais. Ou então o time começa muito bem, chega lá no meio da temporada, falta alguma coisa e o time cai o rendimento. Então tem que pensar numa forma assim, de um todo, né? Tem que montar um planejamento no todo, isso envolvendo jogadores, envolvendo treinador, até mesmo torcida. A diretoria tem que pensar em formas de fazer com que atraia o torcedor para o estádio. Né? E pensar, porque muitas vezes a gente pega não só de CRB, de CSA, qualquer clube. Chega um momento, às vezes, que o torcedor está desgastado e acaba abandonando, né, o clube. Então, quando chega nesses certos momentos, a diretoria também tem que pensar em possibilidade de trazer o torcedor de volta, de abraçar, para incentivar. Eu acho que isso ajudou muito o CRB. Nessa reta final, você pega o CRB na luta contra o rebaixamento, a diretoria fez essas promoções aí de valor de ingresso e o torcedor abraçou, chegou junto. E esses jogos em casa foram um diferencial, já que o CRB tinha muita dificuldade fora de casa. Esses jogos em casa foi um diferencial, a torcida chegar junto. Foi um diferencial. Na Copa do Nordeste, quando o time estava bem, a torcida também foi um diferencial, chegava aqui empurrando, fez aquele jogo contra o Fortaleza, né, que foi muito bom. Então, assim, tem a ver com tudo, com torcida, com jogadores, com diretoria, com todo o planejamento. Então, acho que não dá pra gente apontar um culpado ou outro quando acontece isso com o time. Então, todos têm uma certa culpa, né? Treinadores que passaram têm sua culpa, jogadores têm sua culpa, diretoria tem sua culpa, e às vezes até alguns torcedores que chegam nesse momento de briga contra o rebaixamento, ele, não, vou mais não, só vou pro estádio ano que vem também. Esse torcedor também tem culpa, porque não chegou junto para abraçar o time. Então, todo mundo tem sua parcela de culpa. Não adianta culpar Agora um só. que o menos culpado é o torcedor. É o menos culpado, com certeza. sem dúvidas. É o menos culpado é o Sem torcedor. dúvidas, sem dúvidas.